Olá, pessoal. Tudo bem, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Villanova e eu decidi que no vídeo de hoje vou ensinar para vocês como criar uma skill que permita você pegar dados do sensor DHT22, no caso temperatura e umidade, utilizando a Alexa, certo? E para isso é algo até simples, certo? Primeiro vocês têm que baixar esse código aqui, que corresponde ao servidor web do ESP32, em que o DHT22 está conectado, tá certo? E tendo feito isso, tendo terminado de baixar esse código do servidor web do ESP32, tá certo? Vocês têm que vir aqui no monitor serial, depois tem que apertar EN e descobrir qual é o endereço de IP, ok? Aí, tendo feito isso, vocês precisam desse programa que inclusive eu já tinha mostrado em outro vídeo chamado NGRook. E utilizando esse programa, vocês têm que digitar o comando ngrook http espaço aí depois vocês colocam http dois pontos barra duas vezes. Aí depois das barras duas vezes vocês colocam o endereço de IP do servidor web, tá certo? Porque o que acontece, galera, é que se vocês tentarem utilizar o HTTP, que é o que corresponde a... Se vocês tentarem utilizar o HTTP, que é o que corresponde a o endereço do servidor web do S32 que vocês forem utilizar, ele não vai funcionar na skill da Alexa, certo? Eu sei porque já tentei várias vezes utilizar comandos para enviar requisição para o HTTP, certo? Mas não funcionou, só funciona se for HTTPS, tá certo? Somente se ele estiver conectado dentro da rede é que você pode enviar, ou melhor, buscar os dados do DHT22, certo? E é claro, logo depois que esse link for gerado, vocês têm que pegar ele, colar no Edge, ou no Google, por exemplo, e depois tem que acessar ele para ter certeza de que está tudo certo. Lembrando que, como esse link não possui, como esse web server não possui um código em HTML, CSS e JavaScript, ele vai dar como página não lida, certo? No entanto, se você pegar esse endereço e digitar /t ou /h, ele vai retornar o valor da temperatura e da umidade, tá certo? Ou melhor dizendo, o valor da temperatura ou da umidade, ok? Aí, tendo feito... E é claro, para que isso possa funcionar e vocês colocarem isso na casa de vocês, é preciso ter uma Raspberry Pi no lugar de você tentar deixar o computador ou o notebook ligado, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, vocês vêm aqui, ó, em Alexa Developer, minto eu, console, tá certo? Vou até deixar o link para vocês, caso tenham dificuldade em encontrar. E vocês vêm aqui, criam uma nova skill. Lembrando que vocês precisam ter uma conta na Amazon. E ela também tem que estar vinculada à Alexa que você tem em casa, tá certo? E é claro, e só para deixar bem claro, o teste que eu fiz, certo? Basicamente, a pessoa não precisa... ou melhor, você assistindo isso, você não precisa utilizar uma senha diferente na hora de criar uma conta para mexer nas skills. Peraí, eu falei tudo errado. O que eu quis dizer é que, caso você já tenha uma Alexa em casa e tenha criado uma conta para poder utilizar a Alexa, vocês basicamente não vão precisar utilizar a mesma senha na hora de criar uma conta aqui nesse site para poder ter acesso ao Alexa Developer Console, tá bom? Então vamos lá. Podem usar senhas diferentes, mas elas precisam ter o mesmo e-mail, tá certo? Quer dizer, o mesmo e-mail que você usou para criar uma conta na Alexa, você deve usar também para criar uma skill, tá certo? O mesmo e-mail para poder a Alexa que você tem em casa pegar as skills que você criou para ela, tá bom? Então vamos lá. E é algo bem simples, tá certo? Aí, ó, vocês escolhem, vocês digitam aqui. Eu vou dar o nome DHT, tá certo? Aí vou colocar aqui em português. Uhum. Aqui, ó, vocês vêm aqui em Order, escolhem o modelo. Pode ser o Custom, ok? E aqui
tá dizendo que vai rodar num Node.js, mas não é o que a gente vai trabalhar. Tem que ser... Opa, apertei errado, foi mal. Tem que rotear ou utilizar Python, ok? E aqui, ó, na região vocês não precisam mudar. Isso aqui tá tranquilo, não mexe nisso, tá bom? Então vamos lá. Aí vocês vêm aqui, certo? Aí, ó, Start from Scratch, ok? Aí, tendo feito isso, ele vai mostrar aqui uma revisão de tudo que você selecionou para criar uma skill, tá bom? Aí, sem mais delongas, vamos lá. Vou criar uma skill. Claro, às vezes pode demorar um pouco, tá certo? Eu sei porque já aconteceu outras vezes, quando eu fiz alguns testes anteriores, ok? E como eu tinha dito, no caso de você querer utilizar um S32 para conectar com uma skill da Alexa, lembre-se que o endereço de IP dele sozinho não vai funcionar. Vocês têm que usar o ngRook, como eu tinha mostrado, ok? Só assim ele vai funcionar. Claro, como eu disse, pode demorar um pouco, tal. E aqui vocês podem escolher um nome diferente, ok? Mas lembre-se de uma coisa, no que eu vou mostrar a seguir, é importante que vocês tenham isso em mente, porque há uma certa restrição em relação a nomes que vocês devem ou podem escolher na hora que for configurar determinadas coisas da skill. Por exemplo, aqui em Invocations, vocês precisam colocar aqui um nome na invocação, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, observação, não pode haver letras maiúsculas, certo? Só pode ter letras minúsculas. Aí eu vou colocar aqui, fazer testes agora, tá certo? Vou colocar aqui em salvar. E o ideal é você utilizar o build skill quando já tiver com tudo completo, ok? E aqui, ó, na parte de intents, o que é que acontece? Vocês têm que vir aqui na parte, adicionar um novo intent, ok? Aí eu vou chamar ele de clima, certo? Vamos chamar ele de clima. E aqui, ó, para saber se você vai querer utilizar, para você poder utilizar ele para pegar os dados do DHT, tá certo? Você pode escolher os nomes que você quiser, tá certo? Mas eu vou escolher aqui valores, no caso, valores da temperatura e da umidade. Temperatura em graus Celsius e umidade em porcentagem, ok? Aí eu vou colocar aqui valores, também pode colocar mais de um, tipo temperatura e umidade, vamos dizer, tá certo? Só, você pode escolher os nomes que quiser, como eu havia dito, tá certo? Até aí, tudo bem, até aí tá tranquilo, tá certo? Aí, ó, vou dar aqui um save, certo? Pronto, já dei um save. E agora que já fiz tudo isso, escolhi um nome para invocação e adicionei um intent a mais. Vamos lá dar um build skill. Tendo feito tudo isso, você pode dar um build skill, como vocês estão vendo. Claro que às vezes pode demorar e às vezes ele pode apresentar erros. Tá certo? Só estou dizendo isso porque foi com base em muitos testes que eu já fiz, ok? Claro, pode ser que demore um pouco, tal, mas vamos lá. Aí, depois que ele terminar o build skill, vocês vão ter que vir aqui em código, certo? E fiquem muito atentos, tá bom? Porque o que vocês vão utilizar é diferente, tá bom? Porque, assim, o código que vocês vão precisar utilizar, tô com ele, eu até já tô com ele aqui no Visual Studio, certo? O código que vocês vão utilizar é diferente do que tiver aqui, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, deixa eu ver. Aqui, código. Certo. Aí, ó. Esse é o código básico, que é criado depois que você dá um build skill, tá certo? Com base nas escolhas que você fez, com base em tudo que você criou. Porém, a gente vai utilizar esse daqui, ok? Tá certo?
Aí eu vou dar um save aqui. Aí, ó, você tem que salvar ele, tá certo? E depois de ter salvo ele, ó, e lembre-se de uma coisa. Aqui, ó, tá, por exemplo, o endereço de cada dado do DHT, temperatura e aqui umidade, tá certo? Mas quando vocês forem testar, baixar, como eu tinha mostrado antes, quando vocês forem testar, baixar o endereço de IP do web server de vocês, lembre-se que vocês têm que depois executá-lo no ng-rook e depois o valor que for gerado, vocês têm que pegar esse endereço aqui, tá certo? E outra, vai gerar um endereço e vocês têm que pegar esse endereço, ok? Ah, e só lembrando, os endereços são iguais, só o que muda é o que você vai chamar. Aqui o barra T chama a temperatura e o barra H vai chamar a umidade, ok? Tenham isso em mente. Então é isso, vamos ver se não faltou nada não. Aqui está o lá, digo o que deseja. Eu vou mudar aqui para... acho que fale... Digo o que deseja, tá bom. Então vamos lá. Aí depois que você tiver terminado de salvar, é obrigatório dar um deploy, tá certo? E logo após ter terminado o deploy, claro, o deploy também pode demorar em alguns casos ou situações. Aí logo após ter terminado o deploy, vocês vão vir aqui na parte de teste, ok? Ah, e só um aviso. Se vocês decidirem testar o que eu vou mostrar a seguir na Alexa de vocês, como eu disse, vocês precisam utilizar o mesmo e-mail. Quando vocês forem criar skills, vocês precisam utilizar o mesmo e-mail que vocês... vocês precisam utilizar o mesmo e-mail que vocês criaram, quer dizer, que vocês utilizaram para criar uma conta na Alexa, na sua casa ou apartamento. Vocês precisam utilizar ele para esse site também, mas as senhas não precisam ser as mesmas, tá certo? Aí eu vou aqui na parte de testes. E outra, antes dos testes começarem, ó, vou até apertar Development, é obrigatório isso aqui, ó. Aí, ó, antes de você solicitar o valor da temperatura e da umidade, tá certo? Antes de você solicitar para a Alexa exibir o valor da temperatura e da umidade, você tem que dizer o nome da invocação. E como vocês lembram, eu coloquei fazer testes agora, tá certo? Vamos ver se vai funcionar. A ideia é que seja exibida a mesma mensagem. Olá, diga o que deseja. Ó, já tá funcionando. Olá, diga o que deseja, tá certo? E aqui, ó, eu já tô com o DHT aqui, o DHT22, conectado no S32. Aí, como vocês devem lembrar, eu tinha colocado valores para que ele pudesse retornar o valor exato da temperatura e da umidade do DHT22, ok? Então vamos lá. Aí eu vou apertar aqui em valores. Os valores são 21,40 graus Celsius e 55,30% de umidade. Estão vendo só? Já está funcionando, tá certo? Vocês também podem utilizar comandos semelhantes na hora que vocês forem enviar uma requisição para poder acender uma lâmpada, um LED ou qualquer outra coisa, por exemplo, um irrigador ou, ou até mesmo ligar a TV, o ar-condicionado. Vocês podem justamente utilizar comandos para envio de requisição, mas como eu disse, é preciso utilizar aqui ó, o ng-rook, tá certo? Para que vocês possam pegar ou enviar uma requisição, ok? Aí ó, vamos digitar valores de novo, tá certo? Para ver o que vai acontecer. Os valores são 21,40 graus Celsius e 53,20% de umidade. Tá vendo só? Ele já conseguiu, tá vendo? Aí vamos digitar, porque vamos digitar aqui temperatura e umidade, porque eu tinha colocado esse mesmo, quer dizer, esse nome na mesma intent, ok? Então vamos lá para ver se está funcionando. Os valores são 21,30 graus Celsius e 53,30% de umidade. Como vocês podem ver, já está funcionando, tá certo? E é claro, para vocês poderem deixar o ng-rook em execução, como eu já havia dito,
você não pode deixar seu computador ou notebook ligado, tá certo? É preciso vocês utilizarem uma Raspberry Pi, tá certo? Para poder deixar o NGRook executando o endereço de IP do servidor web que vocês criaram no S32, tá certo? Bom, então é isso basicamente, pessoal. Se você gostou, deixa seu joinha, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder, tá certo? E só para constar, muito em breve vai ter muitos outros projetos utilizados, focados na parte de automação residencial, que vai permitir que vocês possam, como eu disse, ligar a TV, ligar irrigador, ligar a lâmpada, qualquer coisa, tá certo? E é bom que fiquem atentos aqui ao canal, tá certo? E se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Falou e disse, pessoal. Tchau!